Nessa rodada do Cartola, temos um claro favorito, que é o Palmeiras. Mas será que vale a pena focar só nele? Nesse vídeo eu vou analisar todos os confrontos e passar para você os melhores SGs e os melhores ataques para você poder imitar na rodada 32 do Cartola FC 2022. Além disso, para quem ficar até o final, vai ter um bônus. Vou analisar a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo e falar para você quem que é o favorito nesse jogo. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da rodada 33 do Cartola FC 2022. E bom, vamos começar fazendo o que a gente sempre faz, né? Que é olhar o nosso desempenho na última rodada. Como vocês vão ver, acho que o nosso desempenho foi ok. Fizemos 75 pontos, 75,03, né? A média dos cartoleiros foi 50,21, então a gente ficou bem acima da média, como é comum a gente fazer aqui. Se a gente tivesse acertado o capitão, poderia ser melhor. A gente resolveu fazer uma apostinha aqui no Gustavo Scarpa, ele fez -1, perdeu o pênalti, infelizmente, e a gente acabou indo um pouquinho pior por causa disso. O Cano acabou fazendo 12 pontos, né? Se a gente tivesse colocado ele de capitão, era quase 90 pontos aqui, né? Então, acho que a gente escalou bem, acertamos no goleiro aqui no Bento, né? Vou mostrar o time para vocês como é que estava escalado. Acertamos aqui no Bento. O ataque de milhões aí, né? Falamos do Mendonça, o Pita também, a gente cravou essa aposta bem ousada aqui para vocês. Fez 10,40, Cano. Enfim, colocamos o Zarate no último momento ali na live, a gente viu que ele ia jogar e acabou colocando ele. Enfim, desempenho bem legal do nosso time, né? Mas vamos falar dessa rodada aqui e eu quero começar analisando os confrontos, né? E claro, vamos olhar os jogos que a gente tem, né? Bragantino, Atlético Paranaense, América Mineiro e Flamengo. Abre a rodada aqui a Bragantino e Atlético Paranaense, né? Santos, Corinthians, clássico paulista aí. Palmeiras e Avaí, claro, todo mundo vai ficar de olho nesse jogo. Outro clássico regional aqui, Fluminense e Botafogo. Juventude e São Paulo. Atlético Goianiense e Ceará. Cuiabá e Goiás. Curitiba Internacional, vice-líder aqui, perseguindo o Palmeiras, né? E fechamos a rodada lá na segunda-feira com Fortaleza e Atlético Mineiro. Bom, para a gente poder olhar com base nos números, né, de verdade, ver quem que é o favorito para a rodada, eu gosto de olhar muito o site da UFMG aqui, né? É uma universidade federal de Minas Gerais, né? Que olha os números e analisa quem são os times favoritos para a rodada, né? E eles trazem a tabela aqui de probabilidade, que a gente olha assim, se baseia nela, mas a gente tem discordâncias, dá uma qualificada nesses números, né? Então vamos lá, começando falando sobre o primeiro confronto que a gente tem aqui, América Mineiro e Flamengo. Tá dando um leve favoritismo pro Flamengo aqui. Acho que esse jogo, antes de olhar os números, a gente precisa falar um pouco da agenda do Flamengo, né? Da programação que o Flamengo vai ter. Joga a Copa do Brasil agora, né? Contra o Corinthians na quarta-feira. No final de semana, joga contra o América Mineiro. Na terça, enfrenta o Santos no Rio de Janeiro. E já no outro final de semana, no sábado, tem a final da Libertadores, né? Contra o Atlético Paranaense. Que é, claro, as Copas são o foco do Flamengo. Então precisa ver que time que vai entrar em campo aí do Flamengo, né? Falando um pouco sobre o América Mineiro, perdeu o último jogo aí para o Fortaleza, né? Se a gente pegar, isso fez com que ele caísse um pouco na classificação do retorno. Mesmo assim, está em quinto, é um bom desempenho. Se a gente olhar principalmente o desempenho defensivo aqui, ó, são 10 gols sofridos, é a terceira melhor defesa, empatado justamente com o Fortaleza, né? Então o América Mineiro vem vivendo um bom momento. Se o Flamengo vier com o time em reserva, acho que o empate até um pouquinho de favoritismo para o América Mineiro. Se vier com o time titular, aí claro, o Flamengo é favorito, né? Um time muito forte. Outro confronto que a gente tem aqui analisado pelo FMG é o clássico entre Fluminense e Botafogo, né? Bom, Fluminense 52,57% é um dos maiores favoritos, é o segundo maior favorito pela FMG. Eu discordo um pouco desses números, né? O Fluminense, claro, é um time muito forte jogando como mandante. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, são 3 vitórias e 12 gols marcados, então é um time que em casa vai muito bem e tem um potencial ofensivo muito grande, mas minha discordância é por causa do Botafogo, né? Se a gente olhar a classificação do Botafogo como visitante aqui, quando ele joga fora de casa, né? Claro que o jogo vai ser no Rio de Janeiro, mas olha aqui, o Botafogo é o vice-líder em relação ao desempenho como visitante, né? Só tá atrás do Palmeiras, que não perdeu nenhum jogo ainda jogando fora de casa. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Botafogo fora, foram 4 vitórias, né? Então, o Botafogo vem jogando muito bem em casa. Então, assim, eu acho que o Fluminense é favorito, sim, mas não com esse volume aqui de 52%. Acho que é mais equilibrado, acho que tem que ser um jogo de gols aí para os dois lados, né? É um jogo bem interessante para a gente pensar em peças ofensivas, Tiquinho Soares, Cano, né? Vamos lá, outro confronto aqui que abre a rodada, inclusive, é Bragantino e Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense também tem que ver como é que vai ser, se ele vai vir com o time titular mesmo. Eu acredito que sim, porque vai ter uma semana até o jogo da Libertadores, né? Bom, tá marcando aqui como favoritismo do Bragantino.
muito porque o Atlético Paranaense, jogando fora de casa, vem muito mal no campeonato, né? Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, ele não ganhou nenhum fora de casa, fez apenas 2 gols e tomou 11, né? Então vem tendo um desempenho mal fora de casa. Perdeu até para os reservas do Corinthians. O Bragantino, por sua vez, também não vive uma fase muito boa, né? Se a gente pegar aqui a classificação do retorno, a gente vai ver que o Bragantino está no Z4, né? Perdeu o último jogo para o Santos sem oferecer nenhuma resistência. É um time que está sofrendo bastante aí, principalmente nos últimos jogos, né? Eu acho que o palpite para esse jogo, talvez aqui seguindo um pouco a matemática da FMEG, é realmente favoritismo para o Bragantino, né? Não sei o que vocês acham. Bom, vamos aí para o maior favorito da rodada, Palmeiras e Avaí, 56,62% de favoritismo do Palmeiras. Claro, é isso mesmo. O Palmeiras, se a gente olhar os números dele, é o líder do campeonato, né? Uma boa vantagem ainda, melhor defesa do campeonato. Se a gente olhar no retorno, o Palmeiras é o terceiro time no retorno, melhor defesa também. Enfrenta o Avaí que vem muito mal. O Avaí é o vice-lanterna. Tanto olhando o retorno, como o campeonato como um todo, como olhando como visitante, né? E a segunda pior defesa do campeonato, segunda pior defesa do campeonato, e o pior ataque, considerando o mando de campo e considerando só o retorno, pior até que o Juventude. Então, claro que o Palmeiras tem um grande potencial, deve ser uma goleada, aí a gente espera que seja uma goleada. E aí, falando um pouco sobre apostar só no Palmeiras, talvez na defesa vale a pena fechar a defesa do Palmeiras, a gente vai falar alguns outros SGs no final do vídeo. Mas no ataque acho que a gente pode dar uma variada melhor, tá? Próximo jogo, Santos e Corinthians, está apontando como favoritismo por Corinthians. Esse é um que eu discordo bastante aqui dos números da FMG, não consigo entender muito bem, não. O Corinthians, se a gente olhar a classificação como visitante aqui, ó, o time do Corinthians, que é comandante. Se a gente olhar como visitante, o Corinthians é o 11º colocado como visitante, e se a gente olhar como mandante aqui, o Santos é o 8º colocado, né? O Santos vem até de um retrospecto recente melhor do que o Corinthians, melhorou bastante o desempenho do Santos, vem de apenas uma derrota em casa, 9 gols marcados. Então, assim, eu acho que pode ser que seja um resultado de empate aí, ou favoritismo ou então leve favoritismo para o Santos. Favoritismo para o Corinthians eu não acredito. Temos que olhar também da Copa do Brasil, né? Claro, se o Corinthians ganhar, deve vir um festejo aí, pode poupar alguns titulares, aí o Santos vira mais favorito, né? Mas enfim, vamos para o próximo jogo aí que a gente tem, que é Juventude São Paulo. Tá marcando 50, quase 60% de chance de empate, muito porque o Juventude nos últimos 5 jogos em casa empatou 5. Foram 7 gols marcados, 7 gols sofridos, né? Vem oferecendo bastante resistência até nos jogos em casa, o Juventude. Não tá sendo um saco de pancada jogando em casa, até a gente postou no Pita na última rodada, ele foi bem. Enfrenta um São Paulo que melhorou bastante o desempenho fora de casa, né? É bom lembrar que o São Paulo vive uma fase meio turbulenta aí, bastante questionado, principalmente depois que perdeu a Sul-Americana, mas jogando fora de casa, vem de 2 vitórias e empatou com o Palmeiras, né? Com 2 jogadores a menos, até um resultado meio heróico. Então o São Paulo vem vendo um bom desempenho jogando fora de casa. Acho que realmente o melhor resultado aí é um empate mesmo, acho que o Juventude vai fazer um jogo duro, mas talvez um leve favoritismo pro lado do São Paulo, tá? Outro confronto que a gente tem na rodada interessante aqui é Fortaleza e Atlético Mineiro. Fortaleza que está marcando como favorito. Se a gente pegar a classificação do retorno aqui, Fortaleza é o vice-líder aí do campeonato, né? É a terceira melhor defesa, né? Do retorno. Então, o Fortaleza cresceu muito o desempenho dele. Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Fortal em casa, foram 4 vitórias, né? Então, o time vem muito bem. Enfrenta o Atlético Mineiro, que vive um momento bem ruim aí no campeonato, né? O pessoal tá até duvidando se o Atlético Mineiro vai para a Libertadores, o que é meio inacreditável pelo elenco que o Atlético Mineiro tem. Mas, jogando como visitante, o Atlético Mineiro está no G4 aqui como visitante só, né? Desempenho interessante, tem 6 vitórias, 6 empates, apenas 4 derrotas, né? Se a gente pegar o desempenho dele nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias, né? Então, acho que o Fortaleza é sim favorito para esse jogo, mas acho que não vai ser um jogo tão fácil assim que Fortal não, tá? O Atlético Mineiro vem bem fora de casa. Temos Atlético Goianiense e Ceará, outro jogo que está marcando aqui bastante tendência de empate, né? O Atlético Goianiense que ganhou nos últimos 4 jogos, teve 2 vitórias e 2 empates, então melhorou bastante o desempenho, né? Enfrenta um time do Ceará que vem muito mal no campeonato. Se a gente pegar a classificação do retorno aqui, o Ceará está na zona de rebaixamento aqui, 18º colocado, apenas uma vitória, então vive uma fase muito ruim. Por isso até está marcando uma questão de empate aqui, porque o Atlético Goianiense não vem bem, né? Foram 2 vitórias e 2 empates, mas a gente viu contra o Juventude que é um time que ainda tem graves dificuldades defensivas, principalmente, né?
tem tomado bastante gols jogando mesmo em casa, tanto como fora, né? Imitando vários atacantes, né? Como a gente falou do Pita aí na última rodada. Então, acho que empate, realmente, a FMG está prevendo bem esse resultado aqui. Temos também Cuiabá e Goiás, eles têm desempenhos bem parecidos. O Cuiabá, jogando em casa, tem 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos. E o Goiás também, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota como visitante. O Cuiabá é um time que amarra bastante jogos, né? Faz poucos gols e toma poucos gols. E o Goiás é um time que faz bastante gols e toma bastante gols, né? Por isso até fica naquele duelo entre o Pedro Raul no Goiás e o Joaquim no Cuiabá, né? Acho que realmente um palpite de empate é um resultado bem plausível para esse jogo. Não sei se 0-0 ou se 1-1, 2-2, né? Enfim, aposto que 1-1 aí para esse jogo, tá? E, finalmente, o último confronto que a gente tem aqui é Curitiba Internacional. Internacional, que, olhando só o retorno aqui, é o líder do campeonato, né? Vem seguindo o Palmeiras, dando um trabalho para o Palmeiras confirmar o título aí. É a melhor defesa ao lado do Palmeiras no retorno. Só tomou 3 gols nos últimos 5 jogos como visitante, mas enfrenta um Coxa que vem mal das pernas aí no campeonato, tá brigando para não cair. Mais especificamente jogando como mandante aqui, ó, Curitiba é o 7º colocado. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias, né? Então o Curitiba vem com um desempenho bom em casa, não deve ser um jogo fácil pro Internacional, apesar de ser favorito. Falando dos melhores SGs, como eu prometi, né? Acho que o Palmeiras, claro, é o principal SG, vale a pena até fechar a defesa do Palmeiras. O segundo SG interessante, acho que do Internacional pode ser um SG interessante, principalmente no goleiro, aí pensando em defesas do Kehler, né? E um outro jogo que eu acho que tem um potencial de SG interessante aí, acho que pode ser um jogo de poucos gols, na verdade, é o jogo do Bragantino Atlético Paranaense. Pode pintar um SG para os dois lados. Mas nessa rodada aqui é bem destaque para o Palmeiras Internacional, tá? Ofensivamente a gente tem vários jogos aí que acho que são interessantes. Atlético Goianiense e Ceará, Fortaleza e Atlético Mineiro, claro, Palmeiras com grande potencial ofensivo, o Santos também fazendo bastante gols, e Fluminense e Botafogo, né? Potencial ofensivo são maiores para os dois lados. E vamos falar agora um pouquinho do confronto da Copa do Brasil, né? Conforme a gente prometeu aqui. Lembrando que o vídeo de dicas posição por posição sai lá na sexta-feira, né? E aí vamos aqui falar da Copa do Brasil, mudando aqui um pouco do Brasileirão, rapidinho, né? Eu sei que o pessoal gosta aí, tá chegando a Copa do Brasil. Comenta aí no vídeo quem vocês acham que é o favorito, né? Vamos ver se vocês concordam com a minha opinião. Bom, o primeiro jogo foi 0-0, a gente falou que ia ser 0-0 ou 1-1. Deu uma analisada nos dados, eu apostei em 1-1 porque achei que o potencial ofensivo do time podia prevalecer. Os dois tiveram chance de gol, mas o jogo acabou sendo 0-0. Aí, para falar um pouco da Copa do Brasil, eu olhei um pouco o desempenho dos times. Bom, o Corinthians na Copa do Brasil teve 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O lado ruim do Corinthians é que fora de casa, ele teve 2 derrotas e um empate, né? Não ganhou ainda jogando fora de casa o Corinthians na Copa do Brasil. Um jogo foi contra o Santos, já estava classificado, ganhou de 4-0 o primeiro jogo e perdeu. Mas se a gente lembrar aí, quando o Fluminense empatou fora, e quando o Atlético Goianiense perdeu fora e foi buscar em casa, né? Então o Corinthians é um time sempre muito forte em casa. O Flamengo tem um desempenho melhor, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota lá para o Atlético Mineiro, né? Em casa ainda não perdeu, 2 vitórias e um empate. Até criou o clima aí do inferno, né? Lá no Maracanã, enfim, o pessoal falando do Arrascaeta, né? O Flamengo é bem forte jogando em casa. Se a gente pegar o retrospecto aí das finais da Copa do Brasil, mais um dado negativo para o Corinthians. Apenas em 2018, 2019, na final entre Internacional e Atlético Paranaense, o time conseguiu reverter o resultado jogando fora de casa, né? Então, assim, o Atlético Paranaense naquela ocasião empatou jogando em casa, na Arena da Baixada, e jogando lá no Beira-Rio conseguiu ser campeão contra o Internacional, né? Nas outras 9 finais da Copa do Brasil aí, sempre um time conseguiu a vantagem em casa ou conseguiu definir o jogo jogando em casa, né? Então, mais um fator de favoritismo para o Flamengo. Olhando o confronto direto desses dois times, né? Em jogos contando todos os jogos, o Flamengo tem mais vitórias, 59 contra 54, e só em mata-matas, o Flamengo também leva vantagem. São 5 duelos que o Flamengo saiu vitorioso de mata-mata, né? 89, 97, 2010, 2019 e esse ano na Libertadores, né? E o Corinthians saiu vitorioso em 3. Na Copa do Brasil, nas quartas de final do Brasileirão, em 84, em 2018 na semifinal, né? E em 91, o Corinthians foi campeão em cima do Flamengo na Supercopa. Então, a única final entre eles do Corinthians saiu campeão, é um retrospecto positivo para o Corinthians. Mas, enfim, olhando esses números todos que eu falei, e é bom destacar que mesmo nesses jogos que o Corinthians, nesses confrontos que o Corinthians passou, ele acabou ganhando o seu jogo em casa, né? E não ganhou fora. Então, pela questão, principalmente do mando de campo,
Eu acho que o Flamengo é favorito para essa final da Copa do Brasil, né? Acho que tem de tudo para ser um jogo bem equilibrado. O Corinthians mostrou que equiparou bastante as forças do Flamengo. Também tem um elenco melhor, né? Então pode fazer diferença aí nas mexidas no segundo tempo, Cebolinha, Marinho, Vidal, né? Enfim, acho que o Flamengo é favorito. Comenta aí se você concorda comigo. Eu não costumo ficar em cima do muro, então vou falar. Meu palpite para essa final da Copa do Brasil é 2-0 para o Flamengo. E aí, o que você acha? Esse é meu palpite baseado nos números, mas eu tô torcendo que vá para os pênaltis, né? Como eu não torço para nenhum dos dois, eu gosto de ver pênaltis aí, que tenha bastante jogo, que tenha bastante emoção, né? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!